Olá, meus amores do quinto ano, hoje 3 de julho, não é isso? Sexta-feira maravilhosa, abençoada, e eu aqui sem make, de cara limpa para vocês. Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa revisão de português, não é isso? Eu deixei a revisão de matemática por último, né, para a segunda, já que as nossas provas começam só na terça, né? Porque é quando se aproxima mais da prova, né? Que a prova, no caso de terça, quarta, quinta e sexta, né? Será na sexta, né? De matemática. Então, para ficar mais próximo um pouquinho, mas também qualquer dúvida vocês podem rever nos vídeos, né? Interessante e bom por esse lado também, né? E se der certo, durante a semana eu também faço outras revisões rapidinho, assim, que eu achar pertinente, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Também não são todos os conteúdos, né, de matemática e português, eu selecionei só alguns, deixei outros de fora, né, para não juntar também bastante conteúdo, tá bom? Porque o nosso intuito aqui não é encher, né, mas é ver o que realmente ficou, né, do que aprendizado a gente vai levar para a vida, né? É o que a gente vai levar para nossa vida, tá? Então vamos lá, tá certo? Vamos lá, português. Abram aí o livro de vocês, vamos, meus amores. E aí a gente vai falar acerca, né, de reportagem, né? O que é uma reportagem, né? Quais são os critérios estabelecidos para um texto, né? Um texto jornalístico, né? Então a reportagem a gente já pode começar dizendo, né, que é um texto jornalístico, né, que tem a finalidade de quê? De apresentar informações, né, de levar informações sobre determinado assunto, né, sobre um assunto geralmente de interesse da comunidade, da sociedade, não é isso? E também geralmente é algo que é atual, tá? E aí é interessante vocês saberem que numa reportagem, o repórter, ele antes de escrever seu texto, ele precisa buscar essas informações, eles recolhem essas informações, e depois que eles recolhem essas informações, eles têm que fazer algumas observações, né? Tirar aquilo que não é relevante, né? E deixar aquilo que realmente é interessante ser comunicado, né? E hoje em dia a gente vê muito essa questão do fake news, né? Então eles também fazem esse tipo, né? Essa análise, eles vão atrás para saber se realmente a história ela é verdadeira, não é isso? Então eles buscam apurar os fatos, né? Ouvir algumas pessoas, né? As pessoas envolvidas, quer sejam especialistas daquele assunto ou não, tá? E confrontar as opiniões contrárias. A reportagem ela surge de uma análise cuidadosa que o repórter faz de todos esses fatos, como eu já disse para vocês, né? Então, avançando um pouco mais, nós não vamos falar na página 9, nós não vamos, né, para essas questões, né? Então, a gente vai vamos falar um pouco dos modos verbais, que está lá na página 14, tá? E aí, nos modos verbais, o conteúdo, ele ressalta que existem 3 formas verbais, né? O primeiro modo verbal, ele vai indicar uma atitude, né, de quem fala em relação ao fato comunicado, tá? E os modos verbais, eles podem se apresentar, né, no indicativo, eles podem se apresentar no imperativo e podem se apresentar no subjuntivo, tá? Então, indicativo, imperativo e subjuntivo. No modo indicativo, ele vai expressar uma certeza em relação ao fato. Um exemplo é: a menina ajuda o avô. Então esse ajuda, essa palavra ajuda, é o que? Uma certeza. Eu estou dizendo, Caio estuda todos os dias.
Então, eu estou afirmando que o Caio estuda todos os dias. Né? No modo subjuntivo, ele expressa incerteza ou uma possibilidade em relação ao fato. Se a menina ajudasse o avô, tudo se resolveria. Né? E aí eu posso dizer, se a Missy dormisse cedo, ela não sentiria tanto cansaço, tá? Modo imperativo, expressa a ordem, expressa um pedido, uma súplica ou uma recomendação em relação ao fato. Né? E como exemplo nós temos aí, ajude seu avô, é um pedido, né? É um pedido. Ou então eu posso pedir, Rebeca, organize o seu quarto. Então é um pedido, tá certo? Uma recomendação também, né? Ou uma súplica, tá certo? Bom, então, só repetindo, o modo verbal ele indica uma atitude do falante diante de um fato, né, anunciado. São 3 os modos verbais. Quais são eles? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E aí, falando de novo acerca das reportagens, que a reportagem ela é um texto jornalístico publicado também em revistas, jornais e sites. Como é um texto em que predomina a apresentação, né, das informações, cabe ao seu autor fazer pesquisa sobre o assunto para ver se aquele fato é realmente de verdade ou não, tá? Então vamos avançando e aí a gente chega lá nas conjunções, tá certo? E o que eu quero falar acerca das conjunções para vocês. Nós precisamos entender que as conjunções elas são palavras que ligam, que relacionam duas ideias presente em um texto, tá? Elas relacionam duas ideias presente em um texto, eita, quase não sai, né? Estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Por exemplo, eu digo assim, leio muitos livros e me divirto com isso, tá? Então, esse e, tá? Colocado aí, é uma conjunção de soma. Eu leio muitos livros e também aprendo ou me divirto com essas leituras. Então, eu estou somando, tá? Se eu digo, leio muitos livros, mas esqueço fácil as histórias. Então aí eu faço muitas leituras, mas a minha mente não retém por muito tempo aquilo que eu li. Então aí esse mas, tá, gente? Esse mas não é com o i, não é mais. Porque mais com o i, ele refere-se à quantidade, tá? Mas, então esse mas é uma conjunção de oposição. Apesar de eu ler muito livro, eu não aprendo tanto quanto gostaria, tá certo? Então, ok. E aí nós temos também, nós vamos falar acerca do presente do indicativo. É um tempo verbal que expressa uma ação realizada no momento da fala ou da escrita. O presente do indicativo também pode ser empregado para indicar ações que acontecem com frequência ou aquelas que vão acontecer em breve. Não esqueçam isso. Então, venta muito lá fora. É uma ação que ocorre no momento da fala, no momento que a pessoa está falando sobre isso. Pulo corda toda manhã, é uma ação repetitiva, é algo que ela faz com frequência, todos os dias. Ou então eu posso substituir, faço vídeos regularmente, né? Então é algo que eu faço todos os dias, com regularidade. Assisto a esse filme com você amanhã, assisto esse filme com você amanhã. Então é uma ação que vai acontecer em breve. Tá? Então não esqueçam,
Presente do indicativo é um tempo verbal que expressa uma ação realizada no momento da fala ou da escrita e que também pode ser empregado para indicar ações que vão acontecer em breve. Não esqueçam, tá? E aí, gente, nós vamos para as crônicas argumentativas. Então, os fatos do dia a dia são a matéria-prima da crônica. Texto em que o autor apresenta um ponto de vista particular sobre um fato. Escrita em geral para ser publicada em jornais, mas também pode ser publicada em revistas, sites e livros. Há vários tipos de crônicas. Algumas se assemelham a um conto, por serem estruturadas na forma de uma narrativa curta, tá? Enquanto outras são reflexivas, analisando questões sociais que dizem respeito a todos, tá certo? Então, vamos lá. E aí nós, na página 55, já começa o modo indicativo no pretérito, tá? Então, o modo indicativo no pretérito. E aí, sobre isso, nosso resumozinho, ele vai dizer assim, que as formas verbais que indicam fatos passados, acabados ou em andamento são conjugadas no pretérito. As formas verbais que indicam ações acabadas e concluídas no passado são conjugadas no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. As formas verbais que indicam ações não acabadas que se repetiram no passado são conjugadas no pretérito imperfeito do indicativo. Há ainda o pretérito mais que perfeito do indicativo, mas a gente só vai estudar nos próximos anos, tá bom? E aí, gente, ele te dá alguns exemplos, né? Por exemplo, ontem eu conversei com meu amigo. O verbo aí é conversar, né? Então a gente coloca aí no conversei. Aí todos esses aí estão o quê? No pretérito perfeito, tá? Conversei, fiz, ajudei, li, abri, guardei, comi, brinquei. E no pretérito imperfeito, eu conversava, eu fazia, eu ajudava, eu lia, eu abria, eu guardava, eu comia e eu brincava. Tá bom? Então vamos lá. E aí nós temos as conjunções de tempo, tá? As conjunções e locuções conjuntivas que estabelecem uma relação de tempo são chamadas de conjunções ou locuções conjuntivas temporais. Dê atenção aos idosos quando estiver ao lado deles. Bebi o suco assim que, logo que, tá? Desde que, enquanto, antes, depois, quando. Então, tudo isso são conjunções de tempo. Conjunções de tempo, tá? E aí, avançando mais um pouco, nós temos a conjunção de condição. As conjunções e locuções conjuntivas que estabelecem uma relação de condição são chamadas de conjunções ou locuções conjuntivas condicionais. Se fizer uma boa refeição, ficará melhor. O pescador gostou de um barco e comprou a prestação. Isso é de adição, de condição. Se ficar atento, não perderá a sua bagagem. De tempo, né? De condição. Se a Flávia quiser almoçar, ela precisará ir ao mercado. Então, ele está te dando uma condição, tá certo? Então, a palavrinha usada aí, né, gente, é o se. Então, no nosso Agora Eu Sei, a gente revê novamente que crônica é um texto em que o cronista expõe um ponto de vista sobre a situação do cotidiano. Pode ser considerado argumentativo quando há a defesa dessa forma particular de olhar o mundo. Há vários tipos de crônicas. Algumas são narrativas, ou seja, conta uma história. Outras são reflexivas, discutindo ideias. No modo indicativo, os tempos pretérito perfeito e imperfeito refere-se a fatos no passado.
O pretérito perfeito indica que a ação foi concluída. Olha lá, gente, pretérito perfeito, a ação foi concluída. Então aí já fica uma dica para vocês na hora da prova, né? Enquanto o imperfeito indica que a ação está inacabada. Olha só, interessante isso, né? Os meninos visitaram seus avós no feriado. A ação aí, ela está concluída ou ela está inacabada? Ela está, gente, esse é o pretérito perfeito indicativo, porque está acabada. Os meninos visitaram, tá? Os meninos visitavam, então está no imperfeito, é algo inacabado, tá? Há conjunções e locuções conjuntivas que estabelecem as seguintes relações de sentido, tempo e condição. Quando leio livros, eu me divirto, já falei para vocês, né? Relação de tempo. Se eu lesse livros, eu me divertiria, relação de condição. Então, é uma relação de condição. E uma conjunção de relação de tempo, que é quando leio livros, eu me divirto. Ok? Beijo grande no coração de vocês. Segunda-feira tem revisão de matemática. Terça-feira começa as nossas avaliações, não é isso? Beijo para todos vocês, um maravilhoso final de semana. Tudo de bom para você e para sua família. Tchau, meus amores.